Vamos lá, CFO. Hoje a gente começa o nosso segundo bloquinho de aula teórica, tá? Vamos falar hoje aqui sobre tipologia textual, que é muito importante para aumentar a nossa nota na hora da prova. Saber exatamente o que colocar no texto dissertativo e o que não colocar é a cereja do bolo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse bloquinho, certo? Primeiro eu vou falar para vocês aqui de uma história que alguns até devem conhecer. Deixa eu ver se vocês se lembram disso. Aconteceu uns anos atrás de um candidato a vestibular ir lá fazer a prova, né, fazer o texto dissertativo, e de repente ele fez a introdução respeitando a estrutura, criou a problemática ali. No D1 ele desenvolveu o aspecto positivo, no D2 desenvolveu o negativo. Na conclusão, ele colocou a conjunção ali conclusiva, fez aquela reafirmação das informações, lançou soluções para o problema, mas aconteceu uma coisinha ali no D2 dele. O que aconteceu? Ele fez o problema na introdução, criou o D1, na entrada do D2, ele resolveu fazer uma brincadeira. E aí ele fez o seguinte: como o texto está muito cansativo, ele escreveu, como o texto está muito cansativo, eu vou escrever uma receita de miojo. Exatamente, ele fez isso. E ele gastou 3 linhas escrevendo como se prepara o miojo. Calculem o descaramento da criatura. Então ele escreveu lá nas 3 linhas, depois botou um ponto e seguiu com o D2, aprofundando a ideia negativa. E depois foi para a conclusão, fechou tudo certinho. Olha só o que aconteceu. Esse rapaz, esse engraçadinho aí, passou, né, na redação. Ele tirou 6,8, me lembro da nota dele, e saiu em todos os jornais. O que acontece aí? Saiu uma crítica, né, sobre as redações, sobre as correções, dizendo que os corretores não prestavam atenção porque permitiram ali uma receita de miojo no meio de um texto dissertativo. Mas a questão ali era a seguinte: o edital não previa que houvesse brincadeiras ali na hora da redação. E no espelho do INEP, né, que é a banca do vestibular, no espelho dela conta a criatividade, que não tem no espelho das bancas de concurso, tá? Então, olha só, a diferença entre vestibular e concurso é que no ingresso ali para o vestibular, o candidato está sendo entendido como uma pessoa que está começando uma vida acadêmica. Então, calculem que é um perfil, né? E a pessoa que vai fazer o concurso público está ingressando numa profissão, ou seja, no funcionalismo público. Vocês percebem que são 2 perfis completamente diferentes, por isso que são espelhos diferentes. A criatividade conta e existe no espelho do INEP, que é a banca ali que vai avaliar para o Enem, né? Já não consta nas redações de concurso. Por isso que quando a gente fala em estrutura de concurso, nós falamos de objetividade, em tese, em seguir ali de forma objetiva aquilo que a banca pediu. Encontrar o problema, desenvolver ele de forma mais objetiva possível, sem sair, por exemplo, para alusões históricas, como é comum no vestibular, e para coisas assim, recursos, né, estilísticos, de retórica e tal, que o pessoal usa muito no vestibular e que já não cabe em uma prova de concurso. O perfil é outro, perceberam aí? Mas o fato é que o candidato não foi eliminado, ele tirou 6,8 e passou, tá? E a crítica foi em cima disso. O edital não previa brincadeira. E o que é que ele fez? Num texto de 30 linhas, ele brincou em 3 linhas. Significa que ele saiu da tipologia dissertativa em 3 linhas apenas de 30. O que vai constar, né, contabilizar na hora da correção, 10% apenas de fuga da tipologia. Mas tem coisas que nós fazemos no texto dissertativo que são bem piores do que escrever uma receita. O maior dos vilões do texto dissertativo é desconhecido de muitos candidatos, que é a primeira pessoa do plural. Exato, o nós. Por quê? O nós, dentro do texto, ele significa emissor, ou seja,
quem está falando. E o texto dissertativo tem uma característica importantíssima de tipologia, que é a impessoalidade. O que é impessoalidade? É o afastamento do emissor, da pessoa que está ali, escrevendo. Não é isso? Então, a impessoalidade, ela é cobrada no texto dissertativo. E quando a gente usa a primeira pessoa do plural, o nós ali, nossa sociedade, nós que somos emissores, estamos nos inserindo naquela realidade. E nós não podemos aparecer no texto. Então, o foco do texto saiu da ideia, e o dissertativo ele tem o foco na ideia. Saiu da ideia e foi para o emissor. Qual é a recomendação? A recomendação é não usar a primeira pessoa do plural, porque se a gente não usa a primeira pessoa do plural, não correremos o risco de transformar nosso texto dissertativo num texto narrativo, ou seja, numa crônica, certo? Então vamos evitar. Mas não dá para colocar só na conclusão, não. Evita. A banca não vai eliminar, mas são penalidades que a gente pode sim evitar. Existe a chance de a gente usar a primeira pessoa do plural e conseguir trazer todos os referentes certinhos do dissertativo? Existe. Mas a tendência é que isso não aconteça. Por quê? Porque a primeira pessoa do plural não é própria do texto dissertativo. Vocês estão entendendo? É uma característica do texto narrativo que algumas pessoas utilizam no dissertativo. Por quê? Porque nas academias, nas universidades, as teses de doutorado, os TCCs, as dissertações de mestrado, trouxeram aí a tendência nos últimos 10 anos de colocar a primeira pessoa para trazer uma coisa aí, um ar de humildade dentro do discurso. Mas isso acabou prejudicando as redações dos vestibulares e dos concursos, porque os candidatos querem fazer a mesma coisa, colocarem ali o emissor dentro de um texto de 30 linhas, e aí dá problema. Tá? Então, a banca vai eliminar se você usar? Não, mas se você se observar e não utilizar, você ganha pontos, tá? Você está deixando o seu texto mais impessoal. E quanto mais impessoal, mais cuidado com um negócio chamado referente você vai ter. Nós vamos falar sobre os referentes mais pra frente, tá? Em outros bloquinhos aí do nosso curso. Mas por hora, vamos entender aqui que se a gente não colocar o emissor, o nós, dentro do texto, nós estamos respeitando o princípio da impessoalidade do texto dissertativo. Bora ver um exemplo aqui, com a primeira pessoa do plural, que é errado, tá? É incorreto. A proteção e a segurança da sociedade brasileira são realizadas por todos nós. A gente percebe que o todos nós nos traz para dentro do texto. Notaram aí? Vamos ver o outro exemplo, de forma impessoal. A proteção e a segurança da sociedade brasileira são realizadas pelos órgãos de defesa social. Percebam aqui, em um dos exemplos a gente coloca que é responsabilidade nossa, segurança. E aí a gente está dentro do texto. Em outro exemplo a gente diz que é responsável ali, os órgãos de defesa social, aqueles que são responsáveis. Então vocês percebem que uma coisa é a gente delegar a gente e se colocar dentro do texto, outra coisa é a gente delegar uma terceira pessoa do singular ou do plural. Então aí no caso uma terceira pessoa do plural, os órgãos de defesa social. Isso é impessoalidade, tá? Então a gente vai primar por esse tipo aí de abordagem, por esse tipo de técnica na hora de produzir o nosso texto, para que a gente ganhe pontos lá na frente. Bora ver aqui agora os marcadores de soma. Esses marcadores são muito úteis, por quê? Vamos prestar atenção aqui no detalhe. A gente criou o nosso problema lá em cima na nossa introdução, não foi? Na introdução a gente usou um marcador, que foi uma conjunção adversativa, lembram? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, por outro lado, a gente usou uma conjunção adversativa para conectar o ideal, a ideia positiva, com o contraditório, que é a ideia negativa. Então, uma conjunção adversativa só, não pode usar duas. Se a gente colocar duas conjunções adversativas na introdução, a gente cria um negócio chamado contradição entre as ideias.
Então só pode uma, tá? Anota as conjunções adversativas e cola na parede aí na frente da mesinha de estudo. Então vamos ver aqui os marcadores de soma. Quando é que a gente deve usar os marcadores de soma e para que eles servem? Lá na introdução a gente usou o marcador de mudança de polo, né? Que é a conjunção adversativa. No D1 a gente pode usar os marcadores de soma. Então marcadores de soma são conectores textuais que não precisam aparecer no texto necessariamente, mas eles auxiliam, tá? Pra gente não ficar com aquela ideia de, eu tenho que colocar um marcador aqui para fazer conexão. Não. A gente precisa começar o período, o que eu sempre indico começa o período com artigo mais o substantivo. Pode ser o substantivo principal da frase? Pode, nem sempre cabe. Às vezes a gente precisa de uma outra frasezinha para encaixar o nosso substantivo principal. Não tem problema. Mas, se você começar com artigo mais o substantivo, como nesses exemplos que a gente viu antes, a proteção e a segurança. Então, a artigo, proteção, substantivo. A artigo, segurança, substantivo. Não foi isso? Então começou com artigo e substantivo. Então essa daí é a forma correta da gente começar. Beleza? Agora, começou assim e de repente a gente quer somar uma ideia. O que é que a gente pode usar? Um conector de soma. A gente vai somar. Colocou uma afirmativa ali no começo do parágrafo e quer colocar outra afirmativa. Aí nós podemos usar um leque de conectores textuais, tá? Existem muitos para somar ideias. Então não fiquem pensando só em usar as conjunções, não, porque a conjunção adversativa só cabe 2 vezes no texto dissertativo. Uma vez é na introdução, na hora que muda do positivo para o negativo, e outra vez é no D2, quando a gente passa do ponto positivo que a gente discutiu no D1 e vai para o ponto negativo D2, geralmente vai precisar de uma conjunção adversativa. Pode acontecer de você começar o D2 só na ideia, trocando a polaridade, sem precisar de conjunção? Pode, mas às vezes, necessariamente, você vai ter de usar. Então é importante que você fique atento ao final do D1 e ao começo do D2. Se você observar que tem uma oposição clara entre uma ideia e outra ali, aí sim, coloque uma conjunção adversativa. Veja qual é que cabe melhor na entrada do D2. No começo do D1, pode colocar conjunção adversativa? Nunca, em nenhuma circunstância cabe conjunção adversativa no começo do D1, nunca. Então, vamos lembrar, anota aí, tá? Conjunção adversativa só na introdução, uma vez na passagem do positivo para o negativo e uma vez no desenvolvimento na passagem do parágrafo positivo para o negativo. Fechou. Na conclusão eu posso colocar não. Não, conclusão não é o lugar de discutir mais. O lugar de discutir é só no desenvolvimento. E a introdução é a apresentação da discussão. Por isso que cabe lá uma conjunção adversativa. Fechou? Então vamos ver aqui alguns marcadores de soma. Ó. Além disso, ademais, não só, mas também. Não só, mas também. Ele tem que vir junto com esse não só. Se ele não vier, ele não é um conector de soma, ele é uma conjunção adversativa, certo? Então se liguem nisso. Somado a isso, é mais uma, acrescente-se a esse cenário, é comum ainda que também, então vocês podem colocar esses marcadores aqui sempre que vocês precisarem, tanto no D1 quanto no D2, tá? Vamos falar numa outra questão importante dentro da tipologia dissertativa, tá? Às vezes o candidato vai fazer o texto e ele tem alguma dificuldade ali com o tema, e o que é que ele faz? Ele acredita que se ele utilizar adjetivos emocionais, ele vai conseguir argumentar e convencer. Então ele faz uso desses adjetivos, mas as bancas pegam esses adjetivos e eles são reconhecidos como trapaças, certo? Por quê? Porque o candidato, no lugar de criar o argumento, ou seja, a afirmativa forte, a justificativa, o exemplo, a comprovação, o que é que o candidato faz? Coloca um adjetivo bem emocional ali
e acha que aquilo ali vai dar resultado, vai ter força suficiente para defender aquilo que ele quer dizer. E a verdade é que não acontece. Então a gente tem que ficar atento à nossa necessidade de trapaça. Quando a gente tentar trapacear, que a gente colocar um adjetivo desse, ops, a gente reconhece logo, vai lá e tira. Ok? Vamos dar uma olhadinha em alguns deles? Adjetivos que a gente chama de grávidos, né? São adjetivos cheios de emoção. Por quê? Qual é o problema desses adjetivos? Eles mostram um emissor ali por trás. Alguém que está sentindo alguma coisa. Olha só. É um absurdo. É um absurdo, você tá revoltado, não tá não? É aterrorizante, é horrível, é terrível, é monstruoso, é revoltante. Então, quando a gente usa esses adjetivos, a gente está tentando dar força em uma palavra ao nosso argumento. A gente está querendo dar força por meio de uma palavra, de um adjetivo, ao nosso argumento, tá? E a gente não consegue, isso não é um recurso válido para argumentação. Como é que a gente faz? A gente pode usar adjetivo? Pode, mas a gente tem que se voltar para os adjetivos que são neutros. Eles vão contribuir para a nossa afirmativa, mas eles não vão dar conta dos acessórios de uma argumentação, que é justificar, ou seja, dizer porquê daquilo que a gente afirmou, dar exemplo, apresentar dados quando a gente conseguir criar pontes ali com as legislações. Então, esses recursos argumentativos são necessários. Os adjetivos não fazem esse papel, tá? Então a gente tem que ficar bem atento aos adjetivos. Vamos ver alguns adjetivos neutros que a gente pode usar na nossa argumentação de boa, tranquilamente, tá? Olha só. É comum seguir as instruções. A disciplina é indispensável. O valor é indiscutível. A confiança é fundamental. Então, olhem, a gente usou adjetivos que são fortes, mas ao mesmo tempo não são emotivos. Eles não têm uma emoção ali por trás. Indiscutível. Então, indiscutível, não dá pra você discutir não, tá? Você não pode discutir não. Mas não tem ninguém emocionado aí nessa história. Então, vocês podem usar esses adjetivos, tá? Só não podem usar os emotivos. Outra coisa importante é não entrar no texto falando com o leitor. Às vezes eu pego o texto assim. Então é quando o candidato tá ali, ó, pensando em como se ele estivesse justificando o que ele tá querendo dizer, e aí ele usa aqui, ó. Você acaba procurando uma vítima. Oi? Você é quem? Você é o leitor. A palavra você não pode aparecer no texto dissertativo, tá? Nem pensar. Então, ser impessoal, a organização da sociedade depende do Estado. Eu tô falando de quem? Da organização dela, né? A organização, ela, a terceira pessoa do singular. Depende de quem? Do Estado, dele. Terceira pessoa do singular também. Percebe? Não tem você nenhum nessa história e nem tem nós. O nome disso é impessoalidade. Agora vamos ver aqui alguns exemplos na prática de como vocês podem usar aí os marcadores de soma, tá? Eu desenvolvi aqui uma pequena frasezinha usando cada um para que vocês percebam como é que vocês podem utilizar esses conectores. Vamos ver. Ó, além disso, vírgula, toda manifestação precisa respeitar as pessoas reunidas e o patrimônio público. Então é além de algo que já foi dito, certo? Tá somando essa ideia aqui, ó. Aí depois vem, ademais, enquanto as condições não melhorarem, os resultados serão os mesmos. Não só o risco de vida, vírgula, mas também os problemas de ordem emocional são comuns aos que lidam com perigo constante. Então, não só uma coisa, que é o risco de vida, mas também os problemas, outra coisa também, certo? Então, aí é o conector sendo utilizado como conector de soma e não como conjunção adversativa. Agora, somado a isso está o caos social, desencadeado por ações pouco efetivas no campo da justiça e reparação do crime. Então, ó, somado a isso que já foi dito antes. Acrescente-se a esse cenário o fato de que os menores não contam com projetos sérios de recuperação e reintegração social após a infração. Então, aqui a gente está falando de um cenário específico que foi mencionado aí no período anterior.
É comum ainda, vírgula, no Brasil, a sociedade acreditar que a segurança cabe apenas às polícias. Então aqui é comum ainda, então é comum alguma coisa que a gente falou antes, é comum ainda, então é comum, é como se fosse um também esse ainda, tá? Ele tá aí na situação de soma. E no final a gente também pode usar, é também necessário que as leis sejam efetivadas e os desvios corrigidos. Percebam que o também, quando aparecer, ele vai vir junto com um verbozinho antes dele, tá? Para completar aí o sentido da frase. Fechou? Então vocês podem utilizar esses conectores de boa dentro do texto de vocês à vontade. Não repitam mesmo, vocês podem usar essa variação toda aí dentro de um texto de 30 linhas tranquilamente, tá bom? Então a gente fecha por aqui o nosso bloquinho dessa semana de teoria, tá? E a gente se encontra lá na semana que vem.